do profeta Isaías, capítulo 21. Predição da queda de Babilônia. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes de Dedanim. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Livro do profeta Isaías, capítulo 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém. Peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorai amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Então Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas? E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros.
Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que o tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e à rapadura da cabeça, e ao cingidouro do saco. Mas eis aqui gozo e alegria. Mataram-se vacas e degolaram-se ovelhas, e come-se carne e bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos seus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Sebna é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe: que é que tens? Ou quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se despedaçará, porque o Senhor o disse. Livro do profeta Isaías, capítulo 23. A ruína e restauração de Tiro. Peso de Tiro. Uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ele era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei mancebos, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos? Pois levá-la-ão os seus próprios pés, para longe andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos moradores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso.
Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus passos. Mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei, mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestido durável. Livro do profeta Isaías, capítulo 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína de seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desaloja, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspira todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tambores, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá? Porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra.
e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória.